Bom dia a vocês, generosos corações que estão conosco em mais esta manhã, janeiro de 2021, dia 18. Iniciamos agora o nosso Gênese no Lar, Evangelho no Coração, mas com o propósito de fazer com que este Evangelho no coração torne-se o mais rápido possível a vivência do Evangelho. O tema de hoje é resistir. E o texto está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, A Melancolia. Mensagem do Espírito François de Geneve, na cidade de Bordeaux. Bom, iniciamos com algo que nos faz repensar sobre nós mesmos. Não gostaríamos de estar aqui. Preferiríamos estar lá. Assim foi dito por um companheiro nosso em um comentário singelo. É isso. Mas, ao mesmo tempo, temos a percepção da necessidade de deixarmos de fazer a pergunta por quê e começarmos a trabalhar verdadeiramente a pergunta para quê. Para que estou aqui? Para que chegou-me esta condição melancólica? Para que se apresentam em minha vida, em nossas vidas, tantas dificuldades? Vamos ao texto? E vamos trabalhando esta pergunta para quê em nosso interior, com a leitura e com as considerações. Sabeis por uma vaga tristeza, sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Iniciaremos aqui as considerações. Quando a tristeza bate, e recordamos-nos de um amigo nosso que em comentário nos trouxe o que se passava com ele, há muito tempo atrás. Ele dedicava-se ao trabalho de vendas e, após uma situação vivenciada na cidade de Belo Horizonte, aonde passou por um sequestro relâmpago, e no início da noite, final de tarde, depois daquele dia, quase todos os dias, em meio àquele mesmo horário em que aconteceu a situação, ele sentia melancolia. Ele tinha coisas graves dentro de si quando estava na estrada, no final da tarde, início da noite, e o ocaso provocava nele melancolia. E ele se perdia diante de tantas conjecturas e sempre perguntando o porquê. E sempre se lembrando ou buscando dentro de si a lembrança das coisas boas, não somente desta reencarnação,
como da sua própria vida enquanto espírito. Aqui no texto, nos é falado assim: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Vamos traduzir um pouco melhor isso? Porque quando nós falamos seu espírito, vosso espírito, meu espírito, nós podemos dar uma conotação de que ainda não temos a consciência exata de que somos e não temos espírito. Nós somos o espírito. Então, essa melancolia tão profunda que está encarcerada por nós mesmos, em assim nos referindo a nós espíritos. É natural encontrarmos pessoas com uma certa idade. Antigamente o velho já atingia a velhice aos 60 anos, hoje já não é mais velho, é idoso. E aí vem a terceira idade, a boa idade, a quarta idade, a quinta idade, ninguém quer mais ficar velho. Mas a pessoa, independentemente da idade, e como nos foi relatado uma experiência entre 16 e 25 anos, não é? Podemos perceber que essa situação de ficar lembrando ou buscando na memória as coisas boas para superar-se ocorre em qualquer idade. Mas o pior é que lembrarmos-nos das mágoas, das dificuldades, dos problemas, das ofensas recebidas, é que nos leva a essa condição de ficarmos melancólicos. E a ciência hoje já explica que esta porta que nós abrimos à melancolia, com o passar do tempo, torna-se uma porteira escancarada para se aninhar e encontrar ressonância em nós a depressão. E a influência desta atitude negacionista e negativa em nós nos faz entender aquilo que é comentado dentro dos estudos doutrinários, a falta de vitalidade ou a desvitalidade corporal, física e também espiritual. Porque toma conta de nós a languidez, a apatia, o abatimento vem em consequência disso, e todas essas situações se apoderam de nós espíritos, tornando-nos infelizes. Se bem que, ao estarmos mais acostumados à tristeza e à infelicidade, em função de estarmos nos manifestando aqui no plano corpóreo, isso muitas vezes passa batido. E aí nós dizemos assim: eu não tenho depressão, eu passo por momentos depressivos. Mas esses momentos depressivos, em se repetindo, como no ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai nos levar à depressão. E já sabemos, enquanto estudiosos da doutrina espírita, que a depressão não é mais a porta de entrada, não é mais a porteira escancarada. É uma abertura inumerável ou inimaginável, ou até mesmo sem condições de ter a medição exata, totalmente aberta para o processo da obsessão. Por isso, temos que resistir. Temos que saber que estamos sendo direcionados por nós mesmos, infelizmente,
a um abismo desproporcional, aonde chegaremos a uma situação de não ver o fundo do poço. E aí a coisa fica pior. Passamos por dificuldades? Sim. Passamos por tristezas? Sim. Nos são necessárias as provas? Sim. Tudo isso é natural e está implicitamente ligado ao nosso trajeto evolucional. Mas o Pai, em sua infinita misericórdia, nos oferece não somente aquilo que tratamos com carinho, que é a doutrina espírita, mas tantas outras informações para que não adentremos a esse poço sem fundo, através da ciência, através das religiões, até mesmo através de um amigo. Uma outra história para podermos colocar no entendimento da manhã de como age a misericórdia divina. Um jovem com seus 14, 15 anos quedou-se na droga. Saiu de casa e tornou-se morador de rua. Um outro que ao seu lado estava em piores condições, porque para ir para a rua ele não precisou nem sair de casa, porque ele já não tinha mais família, não tinha casa, não tinha nada. Virando para esse jovem e disse assim: por que está aqui nesta vida? Que vai te levar à tristeza, à melancolia, ao arrependimento e ao remorso. Não, aqui não é lugar para você. Volte para sua família, refaça a tua vida. Isso aqui não leva ninguém a nada. Olha como nós estamos após a utilização da droga. Vem-nos a apatia, a languidez, o abatimento, a infelicidade. Precisamos de uma outra dose para que possamos seguir adiante. Recomendo a você, saia dessa vida. Então nós percebemos que alguém que já estava tão acostumado a tudo isso, alertando a outro que tinha chegado nesta ambiência há pouco tempo. Atuação da espiritualidade? Podemos dizer que sim. Amparo oferecido, talvez pelo espírito protetor de ambos? Podemos dizer que sim. Mas, acima de tudo, é a misericórdia divina chegando até nós através de alguém, de uma palavra, de um incentivo, de um dito assim: resista. E é o que precisamos fazer. Seguindo com François de Geneve, acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inata no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Orientação dentro do contexto da doutrina, dentro do contexto da própria mensagem do meigo Rabi da Galileia. Meu mundo não é este. Meu reino não está neste mundo. A felicidade, podendo-a vivenciá-la relativamente em conformidade com o nosso conduzir-nos no contexto da vida, não é deste mundo. Mas por que nos colocarmos nessa situação, nesta compreensão, aceitar isto passivamente? Não. A resistência
que fazemos em relação à apatia, ao sofrimento, à melancolia, à tristeza, é o nosso grande desafio, que podemos resumir em uma só palavra: superação. Uma ação super, uma ação poderosa, transpondo, vencendo, superando a si mesmo e a todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Agora que Deus vos envia os seus Espíritos para vos instruírem sobre a felicidade de que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que te mantêm cativo o vosso espírito. Olha o caminho a seguir: paciência. Ou, no dizer de muitos, a ciência da paz. O anjo de libertação não é um anjo exterior que vem até nós, nos pega no colo, como tem uma música sertaneja que diz assim: Senhor, quando eu mais precisei de vós, tu não estavas presente. Só vejo uma pegada na areia. E naquele momento ouve de Jesus a seguinte mensagem: pois é, meu filho, naquele momento em que você vê somente uma pegada na areia, é porque eu estava te carregando. Não é essa situação gostosa até de imaginar alguém nos carregando, nos conduzindo, nos levando no colo, assumindo os nossos dissabores? Não é assim. O trabalho é nosso, é de esforço próprio. E ao fato de estarmos cativos enquanto espírito no corpo, não é à toa. E não é tão simplesmente resolver os problemas daqui. Porque queiramos ou não, e todos sabemos disso, independentemente de sua crença, de que o problema, quando ele existe, ele vai conosco para onde nós formos. Por isso é necessário entender a mensagem de Jesus, e que está em o Evangelho e na Bíblia também. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E podemos trabalhar uma outra faceta. Aonde estiver o teu tesouro, aquilo que te provoca querer, ali estará o teu coração. E confundimos os tesouros. Este é o nosso problema. Porque falamos de tesouro quando queremos que alguém nos ame, assim como nós julgamos que amamos ele. É o nosso tesouro. Definimos como tesouro a conquista dos bens materiais, a conquista do ouro. Definimos nossa felicidade com as coisas externas. E a mensagem de hoje está nos dizendo o seguinte: olha, a tua felicidade está dentro de você. Procure, conheça-te, aceite-se, ame-se, para que possa realmente conhecer aos outros, amar aos outros e aceitar aos outros. Eu disse aos outros e não os outros. A diferença é muito grande, porque aceitar a nós mesmos e os outros como são, muito das vezes ficamos quietos para não criar conflito. Aceitar o outro não é concordar com o outro. Então podemos diferenciar a nossa proposta em aceitar ao outro como ele é,
sem que isso nos leve a concordar com o que ele faz. E aceitar a nós, com certeza, aí sim a concordância tem que ser primeira. Porque se nós discordamos do que fazemos, é porque estamos agindo errado. E a consciência está nos alertando. Pensai que tendes, e já não ficamos só aqui na prova da terra, mas na vida do espírito, cientes de que devemos sempre estar convictos no pensamento que temos algo a cumprir, seja durante a estada na terra, ou seja, na erradicidade. Porque uma coisa leva a outra. Aprendizado cá, fixação lá. Aprendizado lá, fixação do aprendizado cá. Não dá para fugir deste círculo que, se não nos domarmos, nos dominarmos, tornar-se-á um círculo vicioso e não um círculo a ser vivenciado, saindo desta condição de vicioso e tornando-se em nós mesmos um círculo produtivo, que é formado por ciclos, nos trazendo o conjunto de todas as conquistas, mas também de todas as imperfeições e vícios. E aí nos alerta a algo que temos tido aprendido neste momento que o mundo está passando. Devotar-se ou estar em devotamento à família. Coisa difícil, não é? É muito mais fácil nos relacionarmos, sermos educados, compassivos, voz macia com os outros, aonde temos que obrigatoriamente, fora do círculo familiar mais íntimo, dizer por favor e muito obrigado. Mas fazemos isso pela polidez do relacionamento. E em casa é do tipo assim, faça isso, faça aquilo, não é? O por favor e o muito obrigado, a polidez social, não utilizamos dentro de casa. E temos agora informação que sirva para nós até a consumação dos séculos, que dentro desta questão de algo a cumprir, de missão que não se pode mais duvidar, encontramos nesse devotamento na família o verdadeiro cumprir os deveres diversos que Deus nos confiou. Olha que interessante, que proposta maravilhosa, gostosa, se assim trabalharmos ela. Nós não estamos com os nossos credores a nos cobrar 24 horas por dia. Não é isso que Deus nos dá. Olha, você agora, Emerson, vai ter que conviver com o Arnaldo até o fim da tua vida. E olha que eu cutuco onça com vara curta, né, Emerson? Aí a colocação é outra. Olha, Emerson, sabe? Reconsidera esta figura do Arnaldo. Você não está aí porque você é obrigado a conviver com ele, não. Se quiser, pula fora. Mas tem algo que Deus confiou a você, conviver com o Arnaldo. Olha a diferença da visão, da proposta, não é? Ninguém está confinado, prisioneiro,
condenado a conviver com ninguém. Mas estamos sim presos, se é que poderíamos dizer, mas uma prisão doce e gostosa, dentro do contexto do projeto de Deus para cada criatura, na condição de trabalhador. Deveres que Deus nos confiou. Isso nos diz que deveres pode ser relacionado a dívidas? Sim. Mas pode ser e deve ser relacionado a empreendimento, a crescimento, a entender que aquele que está ao nosso lado, que Deus, e se Deus nos confiou, é porque temos condição de auxiliar, de amparar, de ajudar, de direcionar. Porque senão, não estaríamos na condição de amigo, de pai, de mãe, e somente quer o melhor para nós e nos conduzir a novas rotas, a novas atitudes, os verdadeiros amigos, não familiares, e os verdadeiros amigos, que é o pai e a mãe. Mas, em especial, lembremos de que o nosso real e verdadeiro amigo, que tem por missão de agir como pai e nos conduzir, é o Espírito Protetor que nos foi concedido pela misericórdia divina. E nos alerta, se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, tudo aquilo que vivenciamos na convivência com aqueles que estão ao nosso redor, não é mesmo? Mas o Evangelho nos fala assim: sede fortes, sede corajosos para os suportar. E o suportar tem diversas conotações. Ser o suporte. Oferecer o suporte ao outro é suportar o outro. Não é? E esse suportar é dar uma base, um exemplo, um direcionamento. Mas tem tantos outros que em nossa pequenez somente suportamos. Lembramos de uma crônica dita no movimento espírita, eu não sei se é verdade, mas como eu digo, como bom feirante eu vendo o peixe da maneira que me foi ofertado. Um casal convidado a uma reunião na erraticidade, lhe foi dito que eles retornariam ao plano corpóreo na condição de marido e mulher, assim como já vinha acontecendo há algumas reencarnações. Aí, a esposa, toda espivetada, já logo foi dizendo: não, pelo amor de Deus, na encarnação passada eu suportei esse cara por 70 anos, eu não aguento mais. Aí, o mentor que estava conduzindo aquela reunião de reencarnação disse a ela: pois é, minha irmã, você suportou. Agora terá a grande oportunidade e lhe será entregue um dever que Deus confia plenamente em você, de amá-lo, de amar. Cuidemos então. Finalizamos a nossa reflexão da manhã com a mensagem de Jesus. Saiamos da melancolia e tenhamos aquele ao nosso lado não como credor ou inimigo, mas que pensemos e repensemos dioturnamente
a necessidade da reconciliação com os outros e consigo mesmo. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. O caminho com os outros, às vezes, se perdem, deixam de ser caminhados, deixamos de ser caminheiros com alguém em determinado período, mas não conseguimos deixar de ser o companheiro, o caminheiro, o inimigo de nós mesmos, porque, repetindo algo já dito, enganamos a muitos por pouco tempo. Enganamos a poucos por muito tempo, mas a nós mesmos jamais enganaremos. Um bom dia a todos, paz e até amanhã.